dia 26 de dezembro, celebramos Santo Estevão, diácono protomártir. Hoje é a sua festa. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Santo Estevão é chamado de protomártir, ou seja, foi o primeiro mártir de toda a história da Igreja Católica. O seu martírio ocorreu entre o ano de 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados de libertos e dos cirinenses, e dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio ficaram fixando os olhares sobre ele. Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com essa veemente apóstrofe: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo, vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, e vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei, promulgada pelo ministério dos anjos, e não a guardastes. Ao ouvirem essas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele. E lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Por essa linda história e esse testemunho de fé, digamos sempre: Santo Estevão, rogai por nós.